Estamos estudando aqui aquilo que Paulo está abordando a partir do capítulo 4, quanto à aplicação da doutrina da salvação. Então vimos primeiramente como a nossa salvação, a consciência de que fomos salvos em Cristo Jesus, deve nos orientar a viver em unidade uns com os outros, também em relação à nossa santificação. E em nosso último estudo vimos a exortação de Paulo para que andemos em amor. E basicamente nos limitamos aqui a duas argumentações presentes no texto. Primeiro, a preocupação de Paulo mostrar o paradigma do amor. Qual é o significado do amor à luz das Escrituras? Também a perversão do amor, versos 3 ao verso 6 do capítulo 5. Então, resumidamente, o que nós estudamos aqui é que o verdadeiro amor exige ações que o evidenciem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, o amor, ele não é uma filosofia, o amor não é um conceito, o amor é uma ação, é uma atitude que é impulsionada pela consciência daquilo que é o nosso dever de uns para com os outros. No caso de Cristo, que Paulo faz menção aqui no verso 2, ele fala andar em amor, e aí ele nos chama a atenção para a atitude de Cristo, que Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, no caso de Cristo, o seu amor ao Pai foi o impulso para se entregar em sacrifício em nosso favor. Aprendemos com seu exemplo que o nosso amor a Deus, olhando para o exemplo de Cristo, nós aprendemos que se de fato nós amamos a Deus, então nós temos um impulso natural por este amor para andarmos em santificação. Se nós amamos a Deus, então nós vamos andar em conformidade com a sua vontade. Como evidência de não amar a Deus, o homem ama mais a si mesmo, se sujeitando às inclinações da sua natureza pecaminosa. E o homem diz que isso é amor. Amor conceituado a partir dos seus próprios desejos, dos seus próprios interesses, e não de acordo ou em função ou em sujeição à vontade revelada de Deus. Há um contraste, há um conflito entre o conceito que a sociedade geral faz do amor e o conceito que a Escritura faz do amor. O amor é pervertido pelo mundo, que o define em desagrado a Deus. Em nome do amor, o homem faz tudo. Em nome do amor, o homem deixa a sua esposa, a esposa deixa o seu marido, porque diz que o sentimento, o afeto, não existe mais. Então, eles abandonam o casamento. Ora, o casamento, quando violado, é uma ofensa a Deus. Então, se nós amamos a Deus, não apenas uma parte, obviamente, no casamento, mas ambos se esforçarão para manter o pacto que foi selado na presença do Senhor. Mas a sociedade conceitua o amor como uma razão, como uma justificativa para perseguir pessoas de outras religiões. Nós temos a perseguição religiosa no mundo, que é o quê? Impulsionada por um amor extremo a determinadas crenças. Nós temos na sociedade, de forma geral, em nome do amor, todo tipo de perversão sexual. E a bandeira levantada com um certo orgulho é que este é o amor, que precisa ser este o amor, um amor liberal, um amor sem fronteira, um amor sem razão, um amor sem limite, sem disciplina. É assim que o mundo define o amor. Por que a sociedade, de forma geral, define o amor assim? Porque ainda não conheceu o amor de Deus e ainda não experimentou amar a Deus segundo aquilo que está revelado nas Sagradas Escrituras. Então, se o homem não tem as Sagradas Escrituras como a autoridade final para conduzir os seus passos e a sua consciência, ele começa a definir para ele mesmo quais são os caminhos a seguir. Além dos vícios característicos da falta de amor a Deus, nas condutas sexuais, que Paulo menciona como a impudicícia e toda sorte de impurezas, ele destacou a incontinência, a inconveniência das conversas no contexto do amor pervertido, não apenas das práticas da perversão do amor, mas também do uso da língua. Usar a nossa boca, usar a língua para falar coisas inconvenientes a respeito das coisas que são uma perversão do amor. A boca dos santos não deve ser instrumento para a conversação torpe, nem para piadas ou brincadeiras que desonram a pureza sexual. Então, Paulo está aqui sendo bastante enfático quanto à conduta que os cristãos devem tomar a favor da sua santificação, impulsionados por amor a Deus. Ou seja, eu me restrinjo, eu me disciplino, eu resisto certas práticas
por amor a Deus. É isso que Paulo basicamente argumenta nos 2 primeiros versos do capítulo 5. Aprendemos que essas práticas são impróprias aos santos, o uso da boca para conversações torpes. Por quê? Porque isso é inconveniente aos santos. Nós somos imitadores de Deus, ou pelo menos devemos ser, segundo aquilo que ele diz no verso 1 do capítulo 5. Deus é santo, e se eu imito Deus, então eu não posso me associar ou praticar esses pecados, os quais nós, os santos, fomos separados para honrar a Deus por meio das nossas condutas. Então, Paulo deixa claro isso no capítulo 1, verso 1 e também no verso 5. Nós fomos separados do mundo. Nós somos separados dessas práticas por uma ação soberana e sobrenatural de Deus agindo internamente no nosso coração, nos impulsionando, colocando em nós uma nova disposição para andarmos em conformidade com a sua vontade. Então, é inconveniente, é incoerente, é incompatível a um cristão querer continuar andando como anda o gentio. Por isso ele diz no capítulo 4, verso 17, isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O cristão tem uma outra direção, o cristão verdadeiro, não o falso religioso, mas o cristão genuíno, verdadeiro, que ama o Senhor, ele tem uma outra direção, ele tem um outro destino eterno, ele é conduzido por outros valores, ele não tem mais nenhum comprometimento com o mundo e com o curso deste mundo. Ele tem agora uma nova natureza, ele tem uma nova disposição, e por isso a vida dele é distinta daquela que ele tinha outrora. Se não amarmos a Deus, não nos importaremos em ofendê-lo com o nosso modo de vida pecaminoso. O que nos constrange é que Deus nos amou. Mas se eu não reconheço o amor de Deus por mim, se eu não aprender a amá-lo, então eu não vou ter nenhuma preocupação em ofender o Senhor. Isso acontece não apenas na relação vertical com o Senhor, com o nosso Criador. Isso acontece também entre nós. Se nós não nos amarmos, nós não teremos preocupação uns com os outros, não oraremos uns pelos outros, não ligaremos uns para os outros, não assistiremos uns aos outros nas suas necessidades, não consolaremos aqueles que estão enfermos ou enlutados, nós não teremos zelo no uso das nossas palavras para nos referir à reputação dos outros. Se não houver entre nós amor, não haverá entre nós disposição para servir uns aos outros na edificação da fé, ou seja, a falta do amor, a ausência do amor, não apenas nos separa, mas nos coloca em relações conflitantes, porque é como se um estivesse competindo com o outro na defesa do seu próprio interesse, vira uma arena, vira um cenário de competitividade, de conflitos, de guerras. Então é o amor que nos une, é o amor que nos conduz na mesma direção. Então, o amor é extremamente importante como razão para nos importar e para cuidar daqueles que nós amamos. Só o amor é capaz de nos constranger a repudiar condutas que desagradam a Deus, as quais são reprovadas pelas Escrituras. Então, se as Escrituras reprovam determinados comportamentos, práticas e decisões, então eu, alinhado com as Escrituras, eu também preciso aprender a repudiar. Eu também vou aprender a resistir essas práticas, porque as Escrituras, que revelam a vontade de Deus para mim, reprovam. E eu não quero desagradar a quem eu amo. Eu amo o meu Senhor. Eu sei de onde eu saí. E eu não quero voltar mais para lá. Em respeito àquilo que Deus fez por mim, mas também por amor àquele que me tirou de um destino triste, eternamente tenebroso e horrível. Eu amo o Senhor e eu quero permanecer com o Senhor. Eu quero ficar com quem me amou mais do que qualquer ser humano. Eu quero ficar com aquele que me amou. Então, o amor, meus irmãos, e só ele é capaz de nos constranger a repudiar condutas que desagradam a Deus, segundo aquilo que a própria Escritura revela como condutas reprováveis. O amor, biblicamente conceituado, é conceituado pelo pacto e justiça.
Pacto e justiça. Eu estou em acordo com Deus. E é justo que eu cumpra a minha parte, assim como Deus cumpre a sua parte. É da natureza do pacto a justiça. Então, quando eu estabeleço um pacto e violo esse pacto, eu estou sendo injusto para com o acordo que eu estabeleci com o outro. Então, o pacto e a justiça, eles conceituam o amor nas Escrituras. E as Escrituras não tratam o amor apenas como uma paixão passageira e descontrolada, assim como a sociedade enxerga por aí, né? Pessoas que amam, e a palavra amor no mundo muitas vezes é sinônimo dessa paixão descontrolada, né? É o impulso que as pessoas têm para todo tipo de prática que desonra o nome do Senhor. Eu não me refiro apenas a relações promíscuas. As pessoas, por amor, segundo o conceito do mundo, amor a elas mesmas, elas se tornam tão perversas nas suas relações que elas não sentem um mínimo de temor, de compaixão por aqueles que literalmente atropelam em busca da realização dos seus anseios. São tão amantes de si mesmos que passam por cima dos outros, violam direitos dos outros. Então, o amor, como uma paixão descontrolada, segundo é conceituado pelo mundo, não é o amor que nós encontramos nas Escrituras, de maneira que eu não posso ler as Escrituras e, ao me deparar com essa palavra, interpretar a palavra de acordo com o conceito do mundo. Não, eu preciso interpretar a palavra de acordo com o conceito da própria Escritura, e a Escritura conceitua este amor como um pacto estabelecido por uma justiça. E foi assim que Deus nos amou, enviando o seu Filho para cumprir a justiça no Calvário, na cruz, para nos justificar dos nossos pecados. E a prova que o mundo precisava, a maior prova do amor de Deus, está no fato de que Jesus veio ao mundo para cumprir a justiça em nosso lugar. Então é pactual. Na cruz, quando Jesus disse para os discípulos, lá em Mateus capítulo 16, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, Jesus está ali demonstrando o que significa amor. Negar a nós mesmos em função de uma causa que é maior do que a nossa. E tomar a cruz nada mais é do que assumir a justiça estabelecida por Deus como um compromisso. Então, o caminho de Cristo é o caminho da cruz. E foi ali que ele cumpriu toda a justiça de Deus em nosso lugar. E é seguindo a Cristo que somos justificados dos nossos pecados, por causa da justiça dele. Então, amor não é apenas um conceito filosófico, não é apenas um sentimento ou uma paixão descontrolada. Amor é compromisso, é um pacto estabelecido por uma relação de justiça. E é assim que a Escritura trata. Isso, irmãos, impacta as nossas relações conjugais, isso impacta as nossas relações familiares, isso impacta a vida da igreja, porque mesmo quando o nosso irmão é infiel para conosco, nós permanecemos fiéis para com ele, porque eu tenho um pacto que foi estabelecido e a injustiça dele não é causa para a minha injustiça. Nós costumeiramente falamos que um erro não justifica outro erro. Então não é porque o meu irmão erra comigo que eu errarei com ele. Não é à toa que as Escrituras, por exemplo, lá em 1 Pedro, capítulo 2, e também lá em Romanos, capítulo 12, Paulo e Pedro afirmam claramente que Jesus também fala em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, que nós não podemos nos vingar dos nossos irmãos. Não é competência nossa fazer justiça com as nossas próprias mãos, retribuir o mal com o mal. Não é tarefa e responsabilidade nossa. Isso cabe ao Senhor. O que nos cabe? Sermos fiéis naquilo que é dever nosso, responsabilidade nossa. Isso é um critério de justiça. Não justiça segundo o conceito do mundo, mas justiça segundo o conceito de Deus. Deus permanece fiel apesar de sermos infiéis, porque Ele nos ama. E Ele é justo para com o pacto e aliança que Ele estabeleceu conosco através do Seu Filho Jesus Cristo. Então, o conceito de amor que nós temos nas Escrituras, meus irmãos,
é uma força de vontade que nos capacita a ir além de interesses próprios para obedecer a Deus. Eu estou disposto a ir até as últimas consequências dos meus próprios interesses, por amor ao meu Deus. E também, nesse sentido, cuidar de quem temos aliança. E nós temos aí no próprio texto, Paulo falando sobre o amor que os maridos devem às suas próprias esposas. Ele diz no verso 25 do capítulo 5, maridos, amai vossa mulher. Como que nós devemos amar a nossa mulher? Primeiro, olhando para o exemplo de Jesus. Ele diz no verso 25, como também Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Se entregando por ela. E é assim que nós também devemos amar o nosso cônjuge. É colocando o interesse dele acima do nosso próprio interesse e cuidando daqueles que nós amamos. Todo pai, se o filho lhe pede uma pedra, é claro que ele não dará uma pedra. Ele dará em lugar de pedra um peixe, porque o pai ama o seu filho. E nas palavras de Jesus, em Lucas capítulo 11, se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais Deus não nos dará o Espírito Santo? Então, irmãos, como prática do amor, nós cuidamos uns dos outros. Nós cuidamos do nosso cônjuge, nós cuidamos dos nossos filhos, nós cuidamos dos nossos irmãos na fé, porque nós os amamos. O amor é uma abnegação. Nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque o amor, o caminho do amor, é um caminho de renúncia, é um caminho de entrega, é um caminho de cuidado e de serviço incondicional. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós ficamos surpresos, porque nos sentimos enganados a vida inteira, sendo doutrinados por uma sociedade pervertida e corrupta, na qual não há a palavra de Deus como reguladora dos seus valores morais. Então nós, voltando para as Escrituras, temos a oportunidade de santificar as nossas vidas e andarmos em conformidade com a vontade de Deus. É isso que nós vimos em nosso último estudo. E aqui Paulo entra numa outra argumentação, seguindo toda esta lógica de unidade, de santidade, de amor. Agora ele vai dizer, vocês precisam andar na luz. Ou seja, rejeitar, ele vai dizer isso nos versos 7 a 10, as más companhias, rejeitar as más obras dessas más companhias também, não é apenas rejeitar a companhia, nós vamos ver as implicações disso, mas é rejeitar também o modelo de vida deles. Então, Paulo conclui no verso 14, que nós devemos seguir o modelo e o exemplo do Senhor Jesus. Vamos ler a passagem do capítulo 5, verso 7 ao verso 14, que diz assim, portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, o primeiro argumento de Paulo é, rejeita as más companhias, portanto, não sejais participantes com eles. O adjetivo aqui, participantes, que ele usa no verso 7, é a tradução da palavra grega symétokos. Essa palavra, no grego, é composta por duas, uma preposição, sim. Por exemplo, quando nós falamos sobre os evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, sinótico, duas palavras, sim, que é essa preposição, com, junto, mesmo, e óptico, visão, olhar. Então, a ideia é que Mateus, Marcos e Lucas têm um mesmo olhar, com detalhes diferentes, mas eles têm um mesmo olhar, por isso esses evangelhos são tão parecidos em suas narrativas. Então, a palavra preposição aqui, sim, é com, e o adjetivo métokos é associação. Ou seja, essa palavra, ela significa ter comunhão. Eu me assemelho,
eu ando junto, eu me associo, tá? Eu estabeleço uma parceria, eu estabeleço um vínculo, não é apenas um encontro, não, é uma caminhada em que nós compartilhamos valores e experiências, é uma associação. E essa palavra é a mesma usada em Efésios 3:6, que diz: os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. É a mesma palavra que aparece lá. O testemunho bíblico confirma que os cristãos, eles são coparticipantes das promessas de Deus, dos sofrimentos de Cristo, da glória de Deus, da natureza divina, da vocação celestial e da santidade de Deus. Todas essas referências provam que o crente, ele tem uma outra associação, ele tem uma outra comunhão, ele tem uma outra parceria. Já que tem essa maravilhosa comunhão com Deus, como poderíamos se associar com os que vivem nas trevas do pecado? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Portanto, não sejais participantes com eles. Por quê? Porque outrora, verso 8, vocês eram trevas. Vocês estavam escravizados pelo curso deste mundo. E atuava em vocês, filhos da desobediência, como eram outrora, o príncipe da potestade do ar. O príncipe, o espírito que atua nos filhos da desobediência, capítulo 2, verso 2. Vocês tinham uma condição espiritual, e essa condição espiritual, ela foi transformada. Ele diz no verso 8 do capítulo 5, outrora erais trevas, porém, agora, no passado vocês eram, mas agora vocês são luz no Senhor. Então, andem como luz no Senhor. Não pode haver conciliação entre as duas realidades. Duas passagens aqui que reafirmam exatamente o que Paulo está tratando aqui. Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado, feliz, abençoado, né? Macários, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Outra passagem, 2 Coríntios 6, 14 a 18. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Jugo, aquele instrumento, aquela canga que colocava sobre dois animais, para eles andarem no mesmo caminho. Como que um crente vai andar no mesmo caminho que um incrédulo? Então, não se coloquem debaixo da mesma canga dos incrédulos, porque eles têm um destino eterno totalmente diferente do destino eterno de vocês. Paulo diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade, que parceria, que associação, que aliança pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio diz: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, vocês têm uma outra natureza, vocês têm uma outra parceria, uma outra associação. Por isso, retirai-vos do meio deles. E Paulo, segundo o contexto, está falando da associação que os crentes estavam fazendo em Coríntios com os falsos mestres. Paulo está dizendo: se afastem desses falsos pregadores, se retirem da influência deles. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, a Escritura é claríssima. O que nos falta realmente é coragem para tomarmos a decisão e também assumirmos certas atitudes, segundo a própria Escritura nos ensina. E em face dessas verdades tão enfáticas e relacionadas com a nossa santificação daqueles que receberam a graça da salvação, Paulo foi claro: portanto, não sejais participantes com eles, se referindo diretamente aos incontinentes, impuros e idólatras, segundo está no próprio contexto. É o que Paulo está se referindo imediatamente, segundo aquilo que está escrito nos versos 3 e verso 5. É óbvio, talvez nos nossos dias, né, com a melindragem que existe na nossa sociedade, alguém vai dizer: mas isso é discurso de ódio. Meus irmãos, não se trata de discurso de ódio, pois o próprio Cristo recebia e comia com pecadores e publicanos. Isso está registrado em Lucas capítulo 15, verso 1. Os irmãos podem conferir.
Não se trata aqui de discurso de ódio, porque nós temos Jesus recebendo aqueles que se aproximavam dele, pecadores e publicanos, e ele não apenas recebia, ele comia com eles, e ainda comissionou os seus discípulos para o meio de lobos. Mateus 10:16, dentre os quais, dentre esses discípulos, o próprio autor dessa epístola, Paulo, procedeu entre judeus, gentios e fracos como se estivesse associado com eles, quando nunca esteve. O fato de Jesus receber os pecadores e comer com os pecadores não significa necessariamente que Jesus estava se associando, apoiando, aprovando a conduta deles. Quando Paulo diz que se fez judeu, se fez como sem lei, se fez fraco para ganhar o máximo possível deles, Paulo está dizendo para cada uma daquelas categorias sociais, como se estivesse em nenhum momento, apesar de culturalmente Paulo ter se contextualizado, em nenhum momento Paulo foi omisso. Ele pregava a verdade de Deus de tal modo que ele, nesses contextos, foi inclusive perseguido. Ele nunca deixou de falar a verdade, de reprovar as obras infrutíferas das trevas. Paulo nunca se associou com os pecadores com a desculpa de ganhá-los. Pelo contrário, ele permaneceu fiel ao Senhor, e na fidelidade ao Senhor, ele pregou o Evangelho de uma maneira contextualizada a cada um desses grupos com a finalidade, como ele mesmo diz, lá no verso 24 de 1 Coríntios capítulo 9, que tudo ele fez por causa do Evangelho, com o fim de cooperar com ele. Paulo, ele vivia em função da verdade de Deus, não em função da mentira deste mundo. Então não se trata de discurso de ódio, não se trata de segregação incoerente ou de discriminação irracional, mas de uma consciência de que os cristãos devem viver nas trevas dos valores, de que os cristãos não devem viver nas trevas dos valores e condutas pecaminosas nesta geração pervertida e corrupta. Ou melhor, devem viver nas trevas dos valores e condutas pecaminosas nesta geração pervertida e corrupta como luzeiros. Jesus disse: não os peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. O mesmo que disse aos discípulos que eles eram luz do mundo. Paulo diz que no meio de uma geração pervertida e corrupta, os cristãos devem ser como que luzeiros, ou seja, como aqueles que se opõem ao pecado e aos pecadores, indicando o caminho seguro da vida eterna, que é Cristo Jesus. Então, nós estamos no meio de uma sociedade pecaminosa, pecadora, e a nossa função no meio dessa sociedade é de vivermos de tal modo que sejamos como que luzeiros, que sejamos como faróis, que servem de referência para apontar o caminho da salvação que é em Jesus Cristo, que é a pessoa do Senhor Jesus. Para que a igreja cumpra essa missão, a marginalização da sociedade é uma contradição à sua natureza. Então não significa que depois da sua conversão você deve romper todos os seus relacionamentos com pessoas que não são crentes. Não é isso que nós estamos tratando aqui. Isso seria tolice, porque como podemos brilhar a nossa luz entre as luzes? Nós fomos chamados para brilhar a luz da presença de Deus em nós, no meio das trevas dos valores e das condutas pecaminosas dessa sociedade, dessa geração pervertida e corrupta. Então é necessário, para o cumprimento da nossa missão, que estejamos relacionados com a sociedade. Mas a palavra de Paulo é não nos associando, ou seja, não andando como eles. É por isso que a força da palavra aqui é andai como filhos da luz, final do verso 8. Andai como filhos da luz. Cristo nos ensinou a receber e até comer com os réprobos, sem comungar de seus valores e condutas, expondo o reino de Deus. Os cristãos, como imitadores de Deus, se tornam incoerentes quando se tornam participantes com eles, e basicamente as razões são: os cristãos são pessoas transformadas. Antes vocês eram trevas, agora vocês são luz no Senhor. Nós fomos transformados. Então não faz o menor sentido de andarmos como, entre aspas, andam os gentios.
É preciso haver uma ruptura, uma separação. É preciso nos retirar, no sentido de não mais comungar dos valores e das condutas deste mundo. Em segundo lugar, os cristãos são instruídos a proceder como tais. Versos 8b e até o verso 10. Andai como filhos da luz. E aí ele abre um parênteses para explicar como andar, qual é o fruto daqueles que andam segundo como filhos na luz. Porque o fruto da luz consiste em, aí ele vai dizer qual é o fruto do cristão, o testemunho do cristão: bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, no verso 9, ele explica, entre parênteses, que o fruto ou o testemunho dos que antes eram trevas, mas agora são luz, é bondade, justiça e verdade. É preciso haver uma literal conversão de valores e de condutas. Se antes éramos trevas, agora somos luz. E então, de forma coerente, devemos andar em conformidade com esses novos valores. Essas virtudes, elas refletem o caráter de Deus na vida daqueles que imitam a Deus, andando em amor. Os incrédulos, aqueles que estão nas trevas, são caracterizados pelo oposto: maldade, injustiça e hipocrisia. São valores que conduzem essa sociedade. Irmãos, diante de Deus, existem dois grupos de pessoas, como o próprio Jesus disse: aqueles que comigo não ajuntam, espalham. Ou existem aqueles que são trevas e existem aqueles que são filhos da luz. Não existe meio termo. Então, aqueles que são filhos da luz, eles, ou seja, foram transformados, eles precisam andar em coerência com a sua própria transformação. É o que Paulo está fazendo a partir do capítulo 4, verso 1, até o final do capítulo 6. Ele está aplicando a doutrina que ele expôs a respeito da salvação nos 3 primeiros capítulos de Efésios. É preciso haver uma coerência entre a nossa profissão de fé e a nossa conduta de fé, sempre guiados pela luz das Escrituras, que é a autoridade final para estabelecer fé e guiar as condutas dos crentes. Então é preciso haver uma coerência na nossa vida, andando em conformidade com a nossa própria salvação. Já o verso 10 explica a parte B do verso 8, no sentido de que, para viver como filhos da luz, é preciso discernir o que agrada ao Senhor. Então, como que eu vou andar como filhos da luz? Discernindo a vontade de Deus pelas Escrituras. Porque como eu posso andar conforme a vontade de Deus, se eu não conheço a vontade de Deus? Paulo diz: provando, experimentando, discernindo sempre o que é agradável ao Senhor. É assim que eu ando como filho da luz, em obediência. Percebam a relação do amor que ele fala dos versos 1 ao verso 2, e com a aplicação disso agora na vida de santificação. Então, eu amo a Deus, e porque eu amo a Deus, eu me importo com a sua vontade. E eu não me conformo em viver uma vida que desagrada ao Senhor. Então eu vou andar discernindo a vontade do Senhor, aquilo que agrada ao Senhor, para andar em conformidade com a vontade do Senhor. É coerente a um cristão verdadeiro conhecer a vontade de Deus pelas Escrituras e andar em conformidade com essas Escrituras, se ele ama o Senhor. Se ele não ama o Senhor, está fingindo, ele vai olhar para as Escrituras, mas ele vai continuar andando como ele acha que deve andar, em desprezo à vontade do Senhor. Mas crentes tementes e genuínos, eles se preocupam, eles se esforçam, e naquilo que eles não conseguem alcançar, eles têm a suficiência de Cristo como advogado junto ao Pai, que intercede por eles. E assim, meus irmãos, eles andam em conformidade com aquilo que agrada o Senhor. O segundo argumento de Paulo, versos 11 ao verso 3, não é apenas romper o pacto com os valores e o mundo e as condutas daqueles que não amam a Deus, mas é também não imitar as obras que eles praticam, versos 11 ao verso 13. E a palavra enfática que Paulo dá aqui nesse conjunto de textos é: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as. Aqueles que professam Cristo devem andar na luz, não sendo parceiros dos que andam nas trevas do pecado. Agora,
Paulo exorta para que não sejam cúmplices das transgressões deles. Então são duas questões, são dois detalhes aqui na sua argumentação. Claramente, isso não se trata de omissão. Isso não se trata de omissão, não ser cúmplice, não querer nem saber, né? Porque a exortação foi no sentido de que elas devem ser reprovadas. Para serem reprovadas, eu preciso, à luz daquilo que eu provei ser agradável ao Senhor, aí eu tenho condições de discernir aquilo que não é agradável ao Senhor. Então, o verso anterior, ele dá condição ao crente de discernir o erro. Só discerniremos as obras infrutíferas das trevas se nós, como ele mesmo diz no verso anterior, provarmos aquilo que é agradável ao Senhor. É conhecendo a verdade que nós discernimos o erro. Então, nós teremos a capacidade, o discernimento natural de percebermos aquilo que é desagradável ao Senhor, ofensa ao Senhor, pecaminoso, à luz da verdade revelada pelas Escrituras. Os cristãos, por se comportarem como filhos da luz, naturalmente, pelo seu estilo de vida, pela sua maneira de falar, pela ausência de palavrões, de chocarrices, de conversações torpes a respeito de coisas vãs, de baixo calão, que distorcem, maculam a pureza daquilo que para Deus é sagrado, como as relações sexuais, que devem ser privadas da relação regular de um homem com uma mulher. Então, o cristão, só por ele não se assentar na roda desses escarnecedores, com a sua conduta, naturalmente, ele já expõe as obras das trevas. Mas também, eles devem reprová-las. E ele usa a palavra aqui no grego com o sentido de admoestar, refutar. A ideia é que o mundo vai, em certa medida, nos confrontar. Vai questionar os nossos valores, as nossas condutas, colocar sob suspeita, tentar descredibilizar as nossas condutas, nos perseguir na tentativa de nos desautorizar em nosso testemunho. Então o cristão deve viver de tal maneira que não apenas discirna o que é reprovável aos olhos do Senhor, mas ele também refuta. Porque ele conhece aquilo que é agradável ao Senhor, ele tem condições agora de refutar, de repreender os que tais obras praticam. Por quê? O texto é claro. Porque o que eles fazem em oculto só referia a vergonha. É vergonha. Verso 12. Então, a luz revela o verdadeiro caráter das más obras. E o argumento de Paulo é que o pecado precisa ser repreendido pela conduta dos filhos da luz, ou seja, dos cristãos fiéis, mas não deve ser tema de conversações gerais. Tá? O que nos leva ao entendimento aqui? Se eu preciso repreender, como ele diz no final do verso 11, mas aí no verso 12 ele diz que só de referir esses pecados é vergonhoso. Como é que nós associamos uma coisa com a outra? Como que esses versos eles se combinam? A lógica é a seguinte: o pecado foi identificado no indivíduo, a conduta dele desagrada ao Senhor, então nós não seremos omissos. Nós repreenderemos, dizendo: olha, o que você está fazendo não é agradável a Deus. E aí, como que nós aplicamos o verso 12? Nós não vamos sair espalhando para todo mundo os pecados que foram repreendidos na vida daquela pessoa. Nós vamos conter a nossa repreensão apenas àquele que está cometendo aquilo que é desagradável à presença do Senhor. Existe um controle, existe uma ética, existe uma disciplina, existe um método, existe uma estratégia para ganhar aqueles que cometem erros, aqueles que cometem pecados. Jesus já deu essa instrução em Mateus capítulo 18. Tem um irmão que cometeu um pecado, você vai lá e tenta repreendê-lo. Se ele te ouvir, disse Jesus, ganhaste o teu irmão. E aí, se ele não te ouvir, então é preciso envolver 2 ou 3 testemunhas e ir lá e repreendê-lo. Ou seja, antes de você envolver qualquer outra pessoa, é necessário que você primeiro faça uma admoestação privativa com aquela pessoa. Se ele responder positivamente, o assunto está encerrado. Ninguém deve saber. Ninguém deve saber mais. E o esforço não é para tentar provar a nossa santidade, a nossa espiritualidade, que somos mais santos do que os outros. O esforço
não é, meus irmãos, para constranger ninguém publicamente. O esforço, segundo o que Jesus ensinou, é de tentar ganhar o nosso irmão, de induzi-lo, conduzi-lo, persuadi-lo, convencê-lo a se arrepender dos seus pecados, interromper uma vida, um estilo de vida que é desonroso na presença de Deus. É uma atitude de amor, mesmo para aqueles que são incrédulos. Dizer para eles: o que vocês estão fazendo é desagradável à presença de Deus, e eu não posso apoiá-los nisso. Não precisa ser mal educado, não precisa ser perseguidor, não precisa ser odioso, mas você precisa ser como filho da luz, cujo estilo de vida e valor já expõe essas obras, já constrange essas obras. Pessoas que reconhecem que você é um cristão legítimo, fiel e firme, elas não vão chegar em você e fazer certas piadas assim, com uma certa segurança e confiança de que você não vai se incomodar. Elas vão ter um certo cuidado com você, porque já sabe que você não gosta disso, que você não se associa com isso, e que você poderá repreender por essa conduta. Se as pessoas do mundo, pervertidas em seus valores espirituais, se sentem muita vontade para ficar contando coisas absurdas e vergonhosas para você, é porque elas já perceberam que você não está ali brilhando, constrangendo, expondo e denunciando as suas práticas infrutíferas das trevas. O crente, ele não pode ser um crente à paisana, ele tem que ser um crente conhecido por todos em sua volta como uma pessoa que teme ao Senhor, que teme ao Senhor. É possível que Paulo estivesse dirigindo as suas exortações aos cristãos que estavam dando mau testemunho moral, se associando com os gentios em suas práticas vergonhosas. Ele diz no capítulo 4, verso 17, isso portanto digo, e do Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ele está falando para quem? Ele está falando para os crentes de Éfeso. Ele está falando: olha, vocês crentes, não andem mais como vocês andavam antes. Então, é possível sim que Paulo esteja aqui, em todo esse tempo, repreendendo crentes que estavam vivendo uma vida ambígua, uma vida dupla, e, portanto, precisavam ser repreendidos. Verso 8, reprovando as suas obras. Então, ele instruiu os fiéis a não serem omissos, para que repreendam os infiéis com o seu exemplar procedimento e com palavras que refutavam seu relativismo moral. É tão comum, irmãos, em nosso meio evangélico, crentes que professam a fé em Jesus e se declaram seguidores de Jesus, mas que vivem uma conduta, vivem um estilo de vida moral totalmente relativizado. É o jeitinho brasileiro naquilo que para Deus é absoluto. Aquilo que para Deus é absoluto não pode ser relativizado. Pecado é pecado e pecado tem nome. Não importa o tamanho, a cor, a circunstância, não importa as pressões, pecado é pecado. E não tem como você justificar. Eu sempre disse isso para os meus filhos, desde pequenininhos, porque todos nós carregamos ainda resquícios da natureza adâmica, né? Aquela natureza que não admite erro e que fica tentando transferir culpa para os outros. Quando eu ia repreender os meus filhos, desde pequenos, eles tinham uma tentativa de ficar dando explicações, de como que tentando dizer para mim: olha, existe uma razão justa para o pecado que eu cometi. Eu sempre disse para eles: pecado não se justifica, pecado se confessa. Não fique tentando arrumar argumentos que justifiquem suas atitudes e suas condutas pecaminosas. Admita que você pecou, que você ofendeu e se arrependa. É assim que devemos nos colocar diante do Senhor, reconhecendo o nosso pecado, parar de ficar tentando provar que nós somos imaculados e que os erros que nós cometemos por causa do outro. Não, nós pecamos porque nós queremos pecar e admitimos as consequências das nossas indisciplinas. Precisamos ser verdadeiros, honestos em relação à responsabilidade que é individual e é intransferível. E é totalmente possível, e é muito comum entre nós,
Crentes que professam a fé em Jesus e se declaram seguidores de Jesus, vivendo uma vida moral totalmente relativizada em relação às finanças, em relação ao casamento, em relação à educação dos filhos, em relação à comunhão com a igreja, em relação à conduta sexual, totalmente relativizada. É tão comum jovens que se começam a namorar e iniciam a atividade sexual com o argumento de que eu já tenho um compromisso com ela e nesse sentido eu já estou casado. A Bíblia dá nome para isso de fornicação, que está integrado a um conjunto de pecados morais nessa área, chamados de impurezas sexuais, de impudicícias. Fora do casamento, o sexo, ele é maldição. Dentro do casamento, ele é santificado, ele é uma bênção. Então nós não podemos relativizar aquilo que a Escritura declara sobre o regime do casamento, que é com a bênção dos pais, como uma ordem estabelecida num regime público. O casamento nunca foi secreto, eu me ajunto, eu decido, eu faço, eu aconteço, eu separo, ninguém precisa saber, nunca foi assim. O Estado, para reconhecer o casamento, você precisa regulamentar o casamento do ponto de vista da legislação do país. Se ele não está regulamentado de acordo com a legislação do país, ele é considerado ilegítimo e ilegal, porque a união entre duas pessoas deve ser uma união estabelecida mediante direitos e responsabilidades, para evitar justamente o abuso das relações humanas. Aí fica tentando argumentar de um jeito, de outro, tentando relativizar o que para Deus não é relativizado. E aqui Paulo está tratando sobre esses pecados dentro da igreja e advertindo os crentes para que não andem como os gentios. Os gentios que têm esse comportamento. O gentio que fica tentando arrumar argumento para justificar a sua conduta de distanciamento da verdade de Deus. Vocês não podem ser assim. Antes vocês eram trevas, agora vocês são luz do Senhor. Andai como filhos da luz. A conduta de vocês, os valores de vocês, o destino de vocês, o caminho de vocês é totalmente diferente. É totalmente diferente. E Paulo, então, está aqui instruindo os fiéis a não serem omissos e a repreender aqueles que são infiéis em seu procedimento com palavras e também com a sua própria conduta. Contudo, em sua última palavra, estaria dirigindo sua exortação não mais aos fiéis, mas aos infiéis. E aqui nós vamos para o último verso. Então, até aqui, nos parece, até o verso 13, que Paulo está aqui instruindo os fiéis sobre como proceder com os infiéis dentro da igreja. E aí no verso 14, ao que tudo nos indica, ele está fazendo um apelo aos infiéis. E aí ele conclui, no verso 14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, este verso está relacionado com a reprovação. É um apelo aos infiéis para que se despertem do mal que estavam praticando e se arrependam. E aí 3 coisas que ele diz aqui. Primeiro, o sono do pecado. Desperta, ó tu que dormes. Por quê, irmãos? O pecado afasta o homem do temor. E em uma espécie de sono da consciência, quanto ao fato de que a ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência, desenvolvendo uma falsa confiança na impunidade dos seus comportamentos. Parece que está dormindo. Parece que não está percebendo as consequências desastrosas que estão acumulando sobre as suas próprias cabeças. Parece que estão dormindo. Então Paulo é como se estivesse pegando uma pessoa deitada, repousando, cochilando, roncando, chega assim, ó, pega a corda, levanta você que está dormindo, você não está percebendo o que você está fazendo, não. Está repreendendo os infiéis. Desperta desse sono. O pecado parece que adormece, neutraliza, torna a nossa consciência insensível, e a gente vai acumulando pecados e pecados e pecados e pecados, como se pudéssemos nos desviar do tribunal de Cristo, como se pudéssemos, no final da linha, no último instante,
arrumar uma solução por nossa própria conta para nos livrar da justiça sobre as nossas más obras acumuladas no decorrer da nossa vida. Então Paulo está dizendo: desperta, ó tu que dormes. Segundo, o assassinato do pecado. Levanta-te de entre os mortos. O pecado, ele mata. Não dá vida como enganosamente propõe. Ninguém peca porque é ruim. Só pecamos porque nós temos prazer no pecado. O pecado, ele nos ilude, ele nos fascina, ele nos oferece uma segurança temporal, uma recompensa temporal, uma vantagem temporal. O pecado, ele nos seduz os olhos, provoca os nossos desejos, mas esconde as piores consequências. Satanás disse para Eva: é claro que você não vai morrer. A questão é que Deus está te privando dessa árvore, porque Ele sabe que se você comer dessa árvore, você vai ser como Ele. Você não quer ser como Deus, não? O que ela pensou? Ela olhou para a fruta agora com outros olhos, diz o texto. Eles conheciam aquela árvore. Mas agora Eva olha para aquele fruto com outros olhos. A árvore é boa para dar conhecimento, desejável. Ela começa a perceber que aquele fruto era um fruto interessante. E aí, em busca de uma proposta enganosa, ela desobedeceu a Deus. Satanás escondeu de Eva as piores consequências. Eu acho que se Adão pudesse medir o desencadeamento, né, de tudo, Deus já tinha dito para ele: se você comer, você vai morrer. Mas veja, irmãos, quantas gerações destruídas, se não fosse pelo Filho de Deus, toda a raça humana estaria completamente destinada ao inferno. Completamente destinado ao inferno. O pecado, ele seduz, ele engana, ele te oferece uma vantagem provisória, mas as consequências são eternas. As vantagens que o pecado oferece são provisórias, mas as consequências são eternas. Então, o pecado, ele mata, ele enfraquece a comunhão com Deus, destrói a boa reputação pública, separa pessoas, causa prejuízos materiais, adoece a saúde física e emocional. A solução é levantar deste estado, com sincero arrependimento, abandonando o caminho dos mortos em seus delitos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 2, verso 5. E ali Deus nos deu vida. Fomos levantados deste estado de morte. Por fim, terceiro, a salvação do pecado. E Cristo te iluminará. O sono do pecado, o assassinato do pecado e a salvação do pecado. Cristo é a salvação do pecado. A salvação está em Cristo, a luz do mundo. É Ele quem pode iluminar a consciência dos homens para que percebam a verdade e dela não se afaste mais. Quando a luz expõe as obras infrutíferas das trevas, elas se tornam visíveis, manifestam-se como realmente são. Vendo-as como más, o crente então se purifica delas, percebendo que são prejudiciais e não apenas para ele, mas também para os outros. E eu quero concluir lendo a passagem de João na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 5 ao verso 7. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, porque não pode haver associação nossa com as trevas e ao mesmo tempo com aquele que é luz na sua natureza. Se, porém, andarmos na luz, e aqui é uma referência de andarmos em comunhão com Deus, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A nossa comunhão com o Pai promove entre nós comunhão com os nossos irmãos e santificação da nossa própria vida. Não tem como ser diferente. Não há comunhão entre luz e trevas. Andai como filhos da luz. Oremos. Senhor, te damos graças pela Tua palavra e pelas Suas exortações tão assertivas e diretamente
destinadas à consciência e ao coração de cada um de nós. Nós suplicamos ao Senhor que sejamos, ó Deus, despertados pela Tua palavra para discernirmos a Tua vontade, mas também para discernirmos aquilo que não Te agrada, a fim de andarmos no caminho que o Senhor nos tem instruído. Guarda-nos, Senhor, abençoa-nos, continue falando aos nossos corações e nos santificando. São as súplicas que a Ti apresentamos em nome de Jesus. Amém.